O Capitão América é um dos heróis mais icônicos da Marvel. Equipado com seu famoso escudo indestrutível, o Capitão América luta pela justiça, liberdade e pelos ideais americanos ao longo das histórias, e ele se torna um símbolo de liderança e sacrifício. No vídeo de hoje recordaremos a incrível trajetória deste ícone da Marvel desde a sua origem nos quadrinhos e suas adaptações na TV e cinema. O Capitão América surgiu durante a Segunda Guerra Mundial para combater nazistas, mas foi revivido na década de 60, onde na ocasião liderou os Vingadores. O personagem nasceu em 1941 na revista Captain America Comics número 1 e foi criado por Joe Simon e Jack Kirby dos estúdios da Marvel Comics. O Capitão fez parte de um movimento patriota que trazia super-heróis, principalmente atuando na Segunda Guerra Mundial. Dessa forma, Steve atuava ao lado de Buck Barnes, seu melhor amigo no combate contra nazistas. No entanto, como consequência, isso fez com que sua popularidade ficasse reduzida ao fim da guerra. Steve Rogers era um jovem franzino, cujo sonho era servir os Estados Unidos na luta contra os nazistas, mas ele só conseguiu suas habilidades graças aos efeitos do soro de super soldado, onde ganhou músculos e alta estatura. Apesar de ser um dos personagens mais importantes da Marvel, o Capitão América surgiu quando a editora ainda se chamava Timely Comics. A princípio, ele se chamaria Super América, mas o nome foi mudado antes mesmo da publicação. Além disso, sua principal marca, o escudo em formato circular, também foi alterada, pois antes desse escudo ele utilizava um escudo de formato triangular, muito parecido com o utilizado por um outro herói dos quadrinhos. Portanto, com medo de problemas com plágio, o formato foi alterado, o que acabou se tornando uma marca registrada do super-herói da Marvel. Steve Rogers nasceu em 4 de julho de 1920, sendo filho de imigrantes irlandeses. O garoto tinha muitos problemas de saúde, entretanto tinha muita vontade de entrar no exército para lutar na Segunda Guerra Mundial. Então, disposto a fazer qualquer coisa para isso, ele aceita participar de um experimento de super soldados, onde acaba ganhando os poderes do Capitão América. Contudo, logo após o fim da guerra, o interesse do público por super-heróis caiu muito. Dessa forma, em uma tentativa de renovação, editores substituíram o personagem de Buck pela Golden Girl, Betty Ross. Além disso, o Capitão passou a lutar contra comunistas durante a Guerra Fria. No entanto, mesmo assim, não conteve o fracasso. Na década de 60, o Capitão América foi revivido com histórias de Stan Lee. Foi revelado que o personagem tinha caído com um avião no Atlântico Norte, onde permaneceu congelado em animação suspensa por um período de 70 anos. Dessa forma, ele foi apresentado a uma nova geração de leitores e passou a liderar os Vingadores. Em seguida, na nova fase, ele ainda enfrentava vilões nazistas, bem como os neonazistas da Hydra ou tecnológico como MODOK. Já nos anos 70, ele lutou contra uma organização racista inspirada na Ku Klux Klan e se uniu ao personagem Falcão. Durante este período, a revista do personagem passou a se chamar Capitão América e o Falcão. Apesar da reformulação, o personagem também ganhou novas histórias que se passavam na Segunda Guerra Mundial. Entre elas foram incluídas aventuras ao lado do Tocha Humana, Namor e outros personagens que formavam o grupo Invasores. Graças ao experimento do super soldado, Steve obteve um poder de cura. Além disso, ganhou um corpo mais elevado e desenvolvido do que qualquer outro lutador ou atleta do planeta. Ou seja, se o limite físico de um homem comum no ápice de sua forma física fosse 10, o do Capitão América seria de 30. O soro ainda proporcionou ao Capitão América outros atributos físicos, tais como resistência, agilidade e velocidade sobre-humanas, pois seu esqueleto é muito mais denso do que de um humano normal. O Steve Rogers também é um líder nato, por isso liderou vários grupos de heróis durante toda a sua carreira de super-herói. Por ser um ex-militar, ele é um ótimo estrategista e perito em várias táticas de guerrilha e armas de fogo. Rogers, além de ter treinado todas as artes marciais, é mestre em combate corpo a corpo e muito inteligente.
A Guerra Civil dos Super-Heróis aconteceu quando o governo dos Estados Unidos propôs uma lei de registro de super-humanos. De um lado, o Capitão América se colocou contra a lei e criou os Vingadores Secretos em oposição ao Homem de Ferro. Os grupos liderados pelos dois heróis entraram em várias batalhas, sendo que na última delas, o time do Homem de Ferro foi o vencedor. Na verdade, o time do Capitão América estava até se dando melhor, mas ele acabou se entregando para pôr um fim aos estragos na cidade que esta guerra havia causado. Logo após o fim do arco, o Capitão América foi julgado. Então, quando estava nas escadarias do Capitólio, infelizmente acabou sendo baleado nos joelhos e no estômago e morreu a caminho do hospital. A partir da morte do personagem, surgiu a minissérie Capitão América Morre uma Lenda. Na história, personagens como Wolverine, Novos Vingadores, Clint Barton, o Homem-Aranha e Tony Stark reagem à morte do herói. E se você chegou até aqui desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, dá essa retribuição aqui, pode parecer pouco para você, mas isso é importante demais para esse canal. A você que me ajuda com o seu like e a sua inscrição, o meu muito obrigado. E durante esse período em que o Steve foi dado como morto, o Capitão América passa a ser Buck Barnes, o companheiro de guerra de Steve Rogers, que foi durante muito tempo um soldado invernal. Todavia, durante o arco A Essência do Medo, Buck acaba assassinado pela filha do Caveira Vermelha chamada Pecado. Então, mais tarde, Steve retorna na minissérie Reborn, cuja tradução no Brasil era Capitão América Renascimento. Aqui, o Steve Rogers volta a ser o Capitão América, e durante as histórias é revelado que Buck está vivo e ele volta a agir como soldado invernal. Ao longo da história, o Capitão América passou por várias mudanças, entre elas estão diferentes personagens que assumiram a identidade do super-herói nos anos 80 e 90. Isaiah Bradley. Ao contrário do que muitos acreditavam, em histórias mais atuais, foi revelado que o primeiro Capitão América na verdade foi Isaiah Bradley. O Soldado Negro é o avô do Patriota, que é líder dos Jovens Vingadores. Espírito de 76 como Capitão América. Logo após o desaparecimento de Steve Rogers, o exército convocou William Nesland, o herói Espírito de 76, para assumir o manto. Em suma, ele continuou atuando depois da guerra e morreu ao salvar John Kennedy de uma tentativa de assassinato antes dele se tornar o presidente. Jeff Mace foi convocado para o lugar de William Nesland como o novo Capitão América e atuou até se aposentar. William Burnside. Na virada dos anos 50 para 60, William Burnside descobriu a fórmula do soro do super soldado e injetou em si mesmo. Entretanto, ele acabou ficando insano e se transformou no vilão grande diretor que cometeu suicídio, John Walker. Em uma determinada fase dos quadrinhos do personagem, Steve Rogers foi impedido pelo governo dos Estados Unidos de atuar como Capitão América. Então, nessa época, ele passou a atuar como o Capitão, com um uniforme preto. Assim, o cargo de Capitão América ficou com John Walker. No entanto, como John era muito violento, ele e Rogers acabaram entrando em confronto. Roscoe Simmons. Na década de 70, desiludido com o governo, o Capitão América Steve Rogers abandona o seu manto. Nessa fase, ele se torna um nômade. Dessa forma, seu amigo Falcão treina um jovem chamado Roscoe para assumir o manto. Porém, o rapaz acaba sendo assassinado vestido de Capitão América pelas mãos do Caveira Vermelha. E vale destacar aqui que o personagem nômade inspirou a caracterização do Steve Rogers quando ele não usava mais o escudo após os eventos de Guerra Civil, onde ele entrega o escudo a Tony Stark. Sharon Rogers. Diferentemente de todos os outros Capitães América, Sharon Rogers foi a única mulher a receber esse título. Na verdade, ela seria da Terra 415. Nessa terra do multiverso, Steve Rogers não foi congelado e ele é o pai de Sharon Rogers. Buck Barnes. Após a morte do Capitão América, o editor Joe Quesada anunciou que o Capitão América iria retornar. No entanto, quem assumiria o manto seria Buck. O novo Capitão América de Buck iria pela primeira vez usar uma arma de fogo e uma faca,
além de recursos cibernéticos para ampliar sua força no braço esquerdo. Sam Wilson, Steve Rogers, agora envelhecido devido à perda do soro do super soldado, escolhe Sam Wilson como seu sucessor. A passagem do escudo simboliza não apenas a confiança de Steve em Sam, mas também a evolução do próprio símbolo do Capitão América para se alinhar com uma sociedade mais diversa e inclusiva. Nas animações, o Capitão América apareceu pela primeira vez em 1966 em The Marvel Super Heroes, conhecida no Brasil como Os Marvel Super-Heróis. Posteriormente, o personagem aparece em participações especiais nas séries animadas da Marvel dos anos 90, como X-Men, Homem-Aranha, Homem de Ferro e outras. O Capitão América voltaria a fazer participações especiais também nas séries animadas da Marvel dos anos 2000, como em X-Men Evolution. Entre 2010 e 2012, finalmente uma ótima animação dos Vingadores chegava na TV. Os Vingadores, os super-heróis mais poderosos da Terra, transmitida no Brasil na TV aberta através da Globo, nas manhãs da TV Globinho. O Capitão América aparece nos seguintes filmes em animação. Lançado em 2006, Os Supremos, o filme. No mesmo ano chegava a sequência Os Supremos 2, Descubra o Poder da Pantera. Em 2014 tivemos Homem de Ferro e Capitão América Heróis Unidos. No ano seguinte foi lançado Super-Heróis da Marvel, A Batalha do Gelo. Agora falando das adaptações em live action, pouco tempo depois do seu surgimento nos quadrinhos, em 1944, o Capitão América ganhou um seriado em preto e branco de 15 capítulos, porém a série não tinha praticamente nada dos quadrinhos. O Capitão América era o promotor público Grant Gardner, e ao invés do escudo ele usava uma arma. Em 1979, 2 filmes do Capitão América foram feitos para a TV, estrelando Reb Brown como Steve Rogers. Eles foram ao ar na estação de televisão americana CBS. Ambos os filmes foram produzidos como parte de uma parceria entre a Marvel e a CBS para adaptar as propriedades da Marvel para a televisão, parceria que rendeu a série O Incrível Hulk, O Espetacular Homem-Aranha e Doutor Estranho. Contudo, com a baixa audiência das produções, exceto a série do Hulk, os planos de transformar os filmes em uma série de televisão contínua foram abandonados. Então, em 1990, a Century Film Corporation produziu um novo filme do Capitão América. Estrelado por Matt Salinger, o filme segue Steve Rogers na sua luta contra o Caveira Vermelha durante a Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, o Capitão América é congelado e é revivido nos anos 90 para enfrentar novamente o Caveira Vermelha. E esse aqui eu cheguei a assistir na Globo na sessão da tarde. E você também é noventista? Me diz aí! E foi então que chegou um período onde os filmes de super-heróis não faziam mais sucesso e as produtoras haviam perdido totalmente o interesse nesse tipo de filme, o que começou a mudar com o filme dos X-Men no ano 2000 e com Batman Begins em 2005. Assim sendo, o interesse surgiu novamente e a Marvel começou a produzir filmes de forma independente, planejando um universo compartilhado de filmes de super-heróis, conhecido como Universo Cinematográfico Marvel, o MCU. Já em 2006, o roteiro do próximo filme do Capitão América começava a ser escrito. O ator Chris Evans foi escalado como Steve Rogers em 2010, assinando um contrato de 6 filmes com a Marvel para aparecer em 3 filmes do Capitão América e em 3 filmes dos Vingadores. E em 2011 chegava aos cinemas Capitão América, o Primeiro Vingador. O filme foi um sucesso e rendeu mais de $1 bilhão e 500 milhões de dólares mundialmente. Em junho de 2012, os irmãos Russo assinaram para dirigir a sequência de O Primeiro Vingador. Capitão América 2, O Soldado Invernal, estreou em março de 2014.
superando o filme anterior em termos de sucesso. No Oscar de 2014, o longa foi indicado para o prêmio de melhores efeitos visuais. Com o sucesso, claro que os irmãos Russo foram confirmados publicamente para retornar para o terceiro filme, e em outubro de 2014 foi anunciado que Robert Downey Jr. havia sido escalado para o filme, reprisando o papel de Homem de Ferro, e o hype da galera só crescia. Mas foi então que a Marvel confirmou que o filme adaptaria a série de quadrinhos Guerra Civil. Esse anúncio explodiu de vez o hype. Assim sendo, Capitão América Guerra Civil foi lançado em abril de 2006 e foi o filme de maior bilheteria daquele ano, arrecadando mais de $1 bilhão em todo o mundo. Capitão América Guerra Civil foi o último filme solo do personagem que teve Chris Evans como Capitão América e concluiu a trilogia de filmes do Capitão América estrelados pelo ator. Avançando então para 2021, a Marvel lançou a minissérie de televisão Falcão e o Soldado Invernal no serviço de stream Disney Plus, que retrata o manto do Capitão América sendo assumido por Sam Wilson, vivido pelo ator Anthony Mackie, que apareceu pela primeira vez como Falcão em Capitão América 2, o Soldado Invernal de 2014. Os roteiristas da série Falcão e o Soldado Invernal foram confirmados para escrever um quarto filme do Capitão América em abril de 2021, que foi oficialmente anunciado em julho de 2022, sob o título Capitão América Nova Ordem Mundial. Porém, o filme foi renomeado para Capitão América Admirável Mundo Novo em junho de 2023. O filme estreou em fevereiro de 2025. Obviamente, o personagem brilhou também nos filmes dos Vingadores. Em Vingadores Guerra Infinita de 2018 e Vingadores Ultimato de 2019, os diretores de Soldado Invernal e Guerra Civil, os irmãos Anthony e Joseph Russo, dirigiram, substituindo o escritor e diretor de Vingadores A Era de Ultron, Joss Whedon. Guerra Infinita e Ultimato foram originalmente planejados como um filme de duas partes. No entanto, mais tarde foram separados em dois filmes diferentes, que foram filmados consecutivamente em 2017. E como esse acordo excedeu o acordo original de 6 filmes de Evans com a Marvel, o ator renegociou seu contrato com a empresa para aparecer em Ultimato, reunindo uma quantidade impressionante de super-heróis nunca vista antes nos cinemas. O filme marcou e emocionou uma geração inteira de fãs de quadrinhos, em especial nesse momento aqui. O Capitão América Steve Rogers é uma figura central no universo da Marvel, representando os ideais de coragem, liderança e sacrifício. Sua importância vai além de suas habilidades sobre-humanas. Ele simboliza a luta pelo bem, justiça e liberdade em tempos de crise. Como um super soldado, sua jornada começou com um homem comum que, apesar de suas limitações físicas, nunca abandonou seus valores. Ele se tornou um líder dos Vingadores, não apenas por sua força, mas pela sua habilidade em inspirar e unir os outros. Em tempos de grandes desafios, como nas guerras ou mesmo em confrontos morais, o Capitão América se mantém firme em seus princípios, sendo um modelo de resiliência e humanidade capaz de fazer sacrifícios pelo bem maior. Essa combinação de força e integridade é o que torna o personagem tão inspirador, relevante e atemporal. Gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Agora eu reforço mais uma vez pra você, cara. Não sai daqui sem antes deixar o seu like. Se você ainda não se inscreveu, tá esperando o quê? Se inscreve nesse canal, ativa o sino para receber as notificações. Isso é totalmente de graça. Não vai te custar nada, mas isso me ajuda demais a continuar vindo aqui produzindo vídeos para você. Aproveita e deixa nos comentários se você é fã do Capitão América Steve Rogers, tá sentindo a falta dele no MCU? Deixa tudo aí nos comentários que eu estou curioso demais para saber a sua opinião e eu vou te responder. Agora eu espero poder contar com você no próximo vídeo. Até lá!